Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar nesse vídeo aqui, do depoimento lá na Polícia Federal. Já que Bolsonaro e Michele ficaram calados, olha, aqui tem um ponto importante, né? Teve gente que decidiu falar e falar muito. Mauro Cid fez um depoimento ali, segundo consta aqui, durou mais de 9 horas. O pai dele também falou, o advogado de Bolsonaro. Só o casal, o Jair, era o valentão na presidência. Agora tá piando fininho. Cadê aquela coragem? Cadê aquela valentia? Sumiu, acabou, medo. A Michele Bolsonaro, que fez piadinha, falou em mijóias lá diante da plateia, de apoiadoras, aí também ficou calada. Será que esse silêncio é sinal de culpa? Vamos trazer algumas reflexões sobre tudo isso, pegar aqui, porque tem muita gente falando que esse depoimento longo de Mauro Cid já é uma espécie de pré-delação. Eu vou trazer a fala do advogado de Mauro Cid e também falarei da pesquisa eleitoral que saiu lá em São Paulo para a prefeitura. Boulos lidera, mas o atual prefeito, Ricardo Nunes, aparece bem melhor do que aparecia em outras pesquisas há pouco tempo. Mas antes de falar sobre tudo isso, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, dê uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Assistiu o vídeo, gostou? Manda o joinha pra cima, não custa nada, mas se não gostar, faz parte. Manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, pessoal, se o casal Bolsonaro não quis falar nada no depoimento, teve gente que quis e quis muito, Vai trazer aqui que o depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, durou mais de 9 horas, nesta quinta, dia 31, na Polícia Federal. Segundo a apuração, a colaboração de Mauro Cid avançou depois dos interrogatórios desta quinta. Ele e o pai foram confrontados e questionados sobre informações extraídas dos celulares do próprio general e também de Uacef. Lembrando que o Uacef é o advogado de Bolsonaro, que teve 4 aparelhos apreendidos e, segundo consta, um deles era só para falar com Bolsonaro, que muitas vezes quem que respondia no aparelho de Bolsonaro? Mauro Cid, que era ajudante de ordens, tinha ali essa liberdade, mas claro que Bolsonaro é responsável por aquilo que o Mauro Cid eventualmente falava no aparelho dele, alguém era, ou talvez continua sendo, da extrema confiança do então presidente, além de outros indícios colhidos na investigação e apresentados, especialmente ao ex-ajudante de ordens. Outro que colaborou foi Osmar Crivellati, assessor de Bolsonaro. Ficou até a noite desta quinta prestando depoimento à PF. Ele não ficou em silêncio e respondeu às perguntas feitas pelos investigadores. Crivellati foi um dos alvos da operação da PF no começo de agosto. Ele, vai dizer que é ex-assessor de Bolsonaro e trabalhava na presidência da República junto com o Mauro Cid. Agora, um ponto importante, pessoal, fiquei atento aqui, pelo menos até quando eu parei para gravar esse vídeo, não tinha, como aconteceu outras vezes, vazado informações do depoimento. E eu espero que a imprensa não tenha acesso, que a Polícia Federal consiga fazer com que o que foi falado ali fique lá. É claro que muitas vezes os próprios advogados saem e começam a soltar algumas versões, enfim. Eu acho que quanto mais sigilosa for essa investigação, melhor, porque senão acaba beneficiando a estratégia de Bolsonaro, que vai lá, ele e a esposa ficam calados para esperar para ver o que os outros falaram e tentar ir na mesma linha, já que inclusive o depoimento do dia 31, 8 pessoas foram convocadas e foram ouvidas simultaneamente, justamente para evitar que um fale agora e fale com o outro, apesar que é proibido. O Mauro Cid, por exemplo, não pode falar com Bolsonaro e tal, mas tem os tais interlocutores que ficam circulando para lá e para cá. Então vamos ver se de fato vão conseguir manter esse sigilo aqui. Inclusive vai dizer uma matéria que com autorização judicial novas diligências estão sendo feitas. Tudo sob o mais absoluto sigilo para não comprometer a etapa final das investigações. Etapa esta que envolve cooperação internacional de autoridades americanas. Por que tem isso aqui? Porque, o segundo consta aqui, parte do crime, vamos dizer assim, foi cometido nos Estados Unidos. Joias vendidas lá, depois recompradas lá, levadas para lá, enfim. Então é por isso que o próprio FBI já foi acionado nisso aqui. Agora, a senadora Soraya Tronic, vamos lembrar, foi eleita em 2018, surfando na onda bolsonarista, depois ela rompe, e foi até candidata à presidência da República, dando lá várias enquadradas no Bolsonaro durante os debates, e ela comentou no seu Twitter, e eu acho que ela toca num ponto importante, disse ela: já se passaram mais de 7 horas de depoimento. Então ela postou isso aqui durante o depoimento lá.
As colaborações de Mauro Cid Filho e Mauro Cid Pai se traduzem em uma estratégia de defesa louvável para o caso concreto. Agora salve-se quem puder, e para que justiça seja feita, cada réu deve responder na exata medida de sua culpabilidade. Concordo com ela, não deve, todo mundo pagar igual, não vai. Cada um vai ter aqui, vamos dizer assim, a sua responsabilidade apurada de forma individual. Agora, esse salve-se quem puder que ela coloca aqui, eu acho que deve começar, assim, a existir na medida em que o cerco vai se fechando. E para mim está claro que o Mauro Cid cometeu, crimes, essa é a opinião que eu tenho, não sei o que vocês acham, mas se ele, o Mauro Cid, mostrar que o que fez foi apenas porque estava cumprindo ordens do superior, a pena dele deve ser diminuída. E ele pode alegar, inclusive, isso já foi dito em outras ocasiões aí, por interlocutores, que ele não tinha consciência de que algumas ações dele poderiam caracterizar crime, já que ele confiava no que o chefe dizia. Então, se a ordem vem, ele vai lá e executa. Mesmo que, supostamente, essa ordem pudesse ser de alguma forma ilegal e tal, mas peraí, estão mandando, ele vai lá então e cumpre. E quem era o chefe que mandava? Bolsonaro, que é quem, na minha opinião, vai se enrolando dia após dia. Ou então, se o Mauro Cid decidir assumir a culpa sozinho, aí deixa o mito, curte a vida numa boa, enquanto eles pagam uma cadeia braba, lembrando que o Mauro Cid continua preso. Foi dito, inclusive, que o ex-ajudante de ordens está em uma fase conhecida como pré-delação, que é o momento em que o investigado entrega tudo o que sabe para os investigadores. Após isso, caberá à PF avaliar se existe ou não consistência para uma delação premiada. Só antes de prosseguir aqui, esse negócio de entregar tudo para os investigadores, de fato, um depoimento que dura mais de 9 horas, os outros duraram menos de 9 horas, porque a polícia tem lá a lista de perguntas. Vai fazendo as perguntas. Se eu for, não tem nada a declarar, não quero responder, rapidinho acaba, como algumas ali, a maioria durou menos de 1 hora. O pessoal foi embora. Agora, o Mauro Cid ficar 9 horas, obviamente ele respondeu, e respondeu muito, entregou muita coisa lá. Será que entregou Bolsonaro? É a pergunta que eu faço para vocês. Deixa aqui, a opinião é sempre muito importante. Aqui vai dizer: fontes ouvidas pelo blog da Andréa Sade afirmam que Cid pode revelar mais do que o caso das joias sauditas, além do próprio fluxo financeiro de Bolsonaro. A partir daí, pode-se abrir uma nova linha de investigação que ainda não foi revelada. Mas o advogado Mauro Cid fez um suspense sobre a delação. César Bittencourt afirmou ao blog que decidirá sobre uma delação de seu cliente na semana que vem. Disse: lá por terça-feira ou quarta irei avaliar essa possibilidade. A ideia, ao menos agora, não é propor a delação. Ele fala assim na expectativa de que, numa eventual negociação que vai acontecer com a Polícia Federal, essa negociação seja a melhor possível para o seu cliente Mauro Cid. Então o advogado está no papel dele. Agora, se ele já faz, não, estamos querendo a delação, olha, aí o negociador do outro lado olha e fala: opa, então não vamos ceder, não vamos abrir muito aqui, porque eles estão loucos, desesperados por delação. Então, faz parte, dar uma de difícil aqui para tentar conseguir algo mais para o seu cliente. Repito, está no papel dele enquanto advogado. Pessoal, é o seguinte, saiu pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, Datafolha, foi divulgada aí, tem uma margem de 3 pontos para mais ou para menos, mostra Boulos liderando com 32%, candidato do PSOL, que deve receber o apoio do Lula, e certamente o PT vai indicar vice. Foi cogitado o nome da esposa do Haddad, a Ana Estela, enfim. Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, que era vice do Bruno Covas, assumiu com a morte do ex-prefeito. O Nunes aparece com 24, ele não tem comparação com o Datafolha de antes, mas ele cresceu muito comparado a outros institutos que mostravam ele abaixo ali de 2 dígitos, 8, 9 pontos, agora 24, detalhe, muita gente nem conhece Ricardo Nunes, que tem a máquina na mão. Então é um candidato que não pode ser desprezado, porque olha, quando você tem a máquina na mão e vai soltar muita obra ano que vem, muito evento, muito isso, muito aquilo, não dá para desprezar, ainda mais diante do nível de desconhecimento dele e com a possibilidade daqui até as eleições crescer por ter a máquina paulistana ali nas mãos. Tabata Amaral, do PSB, aparece com 11 pontos, aqui chegou na casa dos 2 dígitos, não pode ser desprezada, mas não sei se ela vai conseguir ameaçar e tentar uma vaga no segundo turno aqui contra Boulos e Nunes, que são os favoritos para estar nesse segundo turno, no cenário que temos. Daqui a pouco eu falo de um outro detalhe. Kim Kataguiri, 8%, então tecnicamente empatado com Tabata, e o candidato do Novo, o Poit, aqui com 2%. Branco e nulo, 18%, e 5% de indeciso. A pergunta que muitos fazem é: cadê o Datena? Que, segundo consta, está afiliado ao PDT, é muito popular,
né, ele poderia sim tirar voto de todo mundo, porque o Datena, por conta da sua inserção no rádio, na TV, ele consegue então ter digamos assim, fala de uma forma que muita gente compreende, acaba gostando. Então o Datena é um candidato que não dá para você encaixá-lo aqui e ali. Então ele conseguiria, né, desidratar um pouco o próprio Boulos, o Nunes, né, pegar votos aí, né, de gente que está indecisa, porque o Datena não deixa de ser um outsider, apesar de ter sido filiado ao PT por 23 anos, depois passou por vários partidos, nunca se candidatou, sempre fala que vai, no final recua, então não dá, só depois que vê. A hora que aparecer, aí dá para confiar que ele vai ser candidato, mas o nome dele, pelo menos, devia aparecer aqui em um dos cenários, como já apareceu em outros, e quando aparece, costuma estar ali empatado com Guilherme Boulos. Então tem muita água para rolar. O que se sabe é que Boulos e Nunes serão candidatos, mas a dúvida paira sobre quem serão seus vices. Bolsonaro vai indicar o vice do Nunes? Chegaram a cogitar Marta Suplicy, ex-petista, indo para o PL para ser a vice do Nunes. Tabata e Kim vão mesmo até o fim ou vão recuar para apoiar algum outro nome? Então tem muita coisa envolvida lá numa disputa que promete. Pessoal, e atualizando vocês sobre a vaquinha, né, para ajudar o Evandro, pai de um amigo meu de Uberlândia, que é uma pessoa que tem deficiência auditiva e o aparelho dele quebrou e está pedindo a nossa ajuda. Passamos a marca de R$ 4.200. Já estamos ali com mais de 55% da meta. Aliás, 61%. 55% foi ontem. Passamos dos 60% da meta, que é de R$ 7.000. Então faltam menos de 2.800 quando eu parei para gravar o vídeo. Quem puder, doa lá R$1, 2, 3, 4, 5, 10. Tudo isso, pessoal, faz muita diferença para que o Evandro, o quanto antes, consiga comprar o seu aparelho e volte até aí a qualidade de vida. Quem puder, dê essa força, doe lá. Se já doou, continua compartilhando, pega o link, vai estar no comentário fixo, né? E espalha nos grupos para que mais pessoas fiquem sabendo. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo também, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, até mais!